Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos falar de futebol, do esporte amador aqui da região. Final de semana onde a bola rolou nas 3 divisões do Campeonato Brasileiro, na Série A, e aí os catarinenses não conseguem um resultado positivo. Os 3 perderam no final de semana pela segunda rodada. A expectativa de reação na Série B, principalmente com o Avaí. E o Metropolitano, que esperava tanto entrar na Série C, pelo menos por enquanto, nada a seu favor, porque a bola rolou com todos os jogos disputados, salvo uma partida que complementa a rodada na noite de hoje. Bom, mas aqui em Blumenau, tivemos jogo no sábado no futsal. Campeonato Catarinense, divisão especial, a DERG não tomou conhecimento de Joaçaba, aplicou uma goleada de 5-0 e já se prepara para o jogo desta terça-feira, também em Blumenau, às 8h15 da noite, diante de Rio do Sul. Convidei hoje o Elton, que é goleiro da equipe da DERG, para falar um pouquinho sobre essa campanha, afinal, a equipe só perdeu um jogo até aqui. Um prazer tê-lo aqui, Elton. Prazer todo meu, Minosso. Boa tarde a todos. Graças a Deus, esse ano a gente está conseguindo fazer uma ótima campanha, né, no estadual. É o que todas as equipes buscam e poucas conseguem, no caso, né? Em 6 jogos até agora conseguimos 4 vitórias e um empate e apenas uma derrota e a gente espera que seja assim durante toda a competição. E a DERG é a segunda colocada com 13 pontos, atrás justamente da equipe que vocês perderam, Jaraguá, que tem 19, que é líder, né? Exatamente. Jogamos contra Jaraguá, infelizmente não conseguimos a vitória, né? Mas depois daquele jogo conseguimos, né, equilibrados, ganhar um ponto lá em Concórdia e agora em casa conquistamos os 3 pontos contra Joaçaba. Você disse bem, foi um jogo equilibrado em Concórdia, não só pelo placar de 1-1, mas pelo desempenho das duas equipes em quadro. É o que a gente costuma conversar, né? Se torna até meio repetitivo, mas na divisão que a gente joga, assim, é muito difícil, como foi esse jogo, o placar desandar ou abrir mais gols. São jogos extremamente equilibrados, tanto fora quanto em casa, e é muito difícil mesmo realmente ganhar os 3 pontos. Mas, na medida do possível, a gente vai tentando fazer o melhor, né? Eu não estive em Concórdia, mas acompanhei o trabalho do Amauri lá na Rádio Blumenau, que aliás a Blumenau vem dando cobertura aos jogos da DERG no campeonato estadual. Agora, Concórdia tem por tradição formar boas equipes, né? Desde a boa época da Sadia. Isso, não. Concórdia, principalmente quando joga lá em seus domínios, é sempre um jogo muito complicado e todas as equipes têm esse conhecimento e sabem que lá não tem jogo fácil, não. Agora, o jogo recente, o de sábado, foi mais tranquilo, né? 5-0, sobrou em quadra. A gente costuma dizer que realmente não é que seja fácil o jogo. A gente tornou o jogo fácil porque mantivemos uma defesa muito forte, né? E nas oportunidades de gols a gente conseguiu converter. E acabou desandando, assim, digamos, o placar para 5-0. Goleada assim é bom pro goleiro, né? Porque não é muito exigido. Costuma ser, né? Graças a Deus, sexto, né, que foi o jogo, desculpe, mas o goleiro, assim, a gente vendo pelo placar, fica claro que não foi muito exigido, mas a gente tem que sempre dar uma contribuição tanto na defesa quanto no ataque e o importante é sempre a vitória, no caso. Você lembrou bem, eu estava aqui cometendo um erro, o jogo foi na sexta? Na sexta-feira, isso. É que habitualmente os jogos em Blumenau são aos sábados à noite, isso, né? Isso mesmo. Eu nem sei por que esse jogo foi antecipado para sexta, teve algum motivo especial? Não, acho que foi um acordo entre as duas equipes mesmo ali que fizeram e o jogo foi marcado para sexta-feira. O Elton, e o público tem comparecido lá no ginásio, tem apoiado a equipe? Tem comparecido. Esse último jogo mesmo contra Joaçaba, na minha visão, foi surpreendente. O público compareceu e nos apoiou bastante, assim, no caso. Agora a equipe está mais madura, pelo menos na experiência, né? Com o Marcel, com o Odão. Isso, não, queira ou não queira, esses jogadores vieram e eles contribuem muito também pela sua qualidade técnica, mas a experiência que eles transmitem pra gente e a tranquilidade são sem iguais. Pois é, e aí aqueles mais jovens acabam aprendendo também, né? Aprende e fica mais fácil para jogar, né? Porque a gente sabe que qualquer momento esses jogadores vão estar dando dicas, vão estar nos ajudando muito ali dentro da quadra. Elton, você tem jogado algumas partidas, a última jogou, o titular, pelo menos na maioria dos jogos, tem sido o Diego Roncalho, né? Isso mesmo. Mas tem o Diego, que está aqui conosco também, que faz parte, são os 3 goleiros? Somos os 3, Os 3 sempre, né?
Goleiro realmente é uma posição ingrata, né? Às vezes é um que joga vários jogos e quando o outro vem jogar tem que estar pronto. Mas graças a Deus, com o trabalho do Kunz, ele também, que é o nosso preparador, os três, eu acho, hoje em dia, quando precisar atuar, vão dar conta do recado. Vai ver que eu estava com essa ideia do jogo sábado na cabeça, porque sábado comemoramos o Dia do Goleiro. Em tempo, Exatamente. meus cumprimentos a você e aos Muito dois obrigado. Diegos, né? Realmente coincidiu as datas, né? E a gente pôde comemorar em casa também o Dia do Goleiro. Pois é, agora, ser goleiro, você disse há pouco que é uma posição ingrata. Por quê? É que você pode estar fazendo uma partida perfeita aos olhos, né, de quem vê, mas como a gente costuma falar, no último minuto, no último lance, se tu toma um gol que a torcida ou os espectadores ali julgam defensável, você já não presta mais. Então, queira ou não queira, a gente tem que estar sempre atento, a gente sabe que falhas acontecem, mas a gente tem que tentar evitar ao máximo, né? No futsal também tem essa cobrança? No futsal acho que até mais, porque como o jogo é mais rápido, é mais dinâmico, o goleiro é mais exigido do que no futebol de campo, por exemplo. O frango é uma terminologia que se usa muito no futebol. Isso. Eu imagino que lá no salão também. Quando o goleiro falha, aquela que fica com a pena na mão do... Exatamente. Não, nesse quesito, infelizmente, não muda, não. O que acontece na hora que a gente diz que tomou um frango? Excesso de confiança do goleiro, momento de azar? Às vezes é por excesso de confiança, às vezes você está antecipando uma próxima jogada, no caso que você já quer fazer a jogada lá na frente, a gente esquece daquele lance, ou é um segundo de desatenção que acaba acontecendo. Porque tem cada lance, cada gol que o goleiro toma, que Às vezes é difícil de entender, né? É verdade, é isso mesmo. Às vezes falta um pouquinho de atenção ali na frente, naqueles jogadores que jogam atrás, também no salão, aquela coisa de comunicação. Existe, às vezes acontece, mas a culpa normalmente sempre cai às costas do goleiro porque ele é o último, né? É o último que tem que tentar evitar o gol adversário e às vezes não é possível. Elton, você falou de cobrança. Já fosse falhado alguma vez em quadra? Não? Já, isso, queira ou não queira, a gente está sempre disposto, né, a que aconteça, às vezes por falhas ou às vezes propriamente por jogar fora de casa, é algo que a gente tem que saber conviver. E qual é o grau da intensidade? Machuca isso aí? Demora para o profissional se refazer dessa cobrança? Olha, a gente ouve bastante falar que às vezes não importa, que a gente não ouve no caso, mas a gente sempre presta um pouquinho de atenção. Agora o que a gente tem que ver é o quanto aquilo vai te afetar ou não. A gente espera que sempre não afete a ponto de impedir você de fazer o teu trabalho ali dentro, que é o que a gente tenta fazer. Mas às vezes eu acho que pode até interferir em certos casos. E quem é que ajuda? No caso é a mãe, a namorada? Quem é que dá aquele fôlego assim para... Em casa, né, principalmente a família é muito importante, não tanto no goleiro como qualquer outra posição. O apoio de casa, dos companheiros ali dentro também é sempre muito importante. Porque a gente percebe no esporte amador, e o futsal não é diferente, por mais que já se tenha algo que a gente já chama de profissionalismo e tem dinheiro na parada, Exato. Mas tem a presença aqui em Blumenau, é forte isso, familiar na arquibancada, né? É verdade. A gente aqui, digamos que Blumenau é um dos centros aqui que normalmente as famílias conseguem acompanhar um pouquinho mais, né? E queira ou não queira, isso é muito importante para quem está ali dentro. Às vezes o cara... acontece um lance que a gente não espera, ou algum jogo que a gente falha, como foi dito antes, que esse apoio é muito importante. Bom, nós teremos hoje, na sequência do Campeonato Estadual, Divisão Especial, às 8h15 da noite, o jogo entre Chapecoense e o Cacetiro lá de Lages, né? Amanhã, terça-feira, 8h15 aqui em Blumenau e Rio do Sul. E ainda o jogo entre Florianópolis e Caxiense, completando assim essa rodada que iniciou no final de semana. Bom, o Blumenau está lá em cima. Tem esse confronto com o Rio do Sul, que tem 10 pontos ao lado da Corona Joinville. É um confronto de líderes. A exceção é o Jaraguá que está disparando, né? O Jaraguá disparou, tem feito grandes jogos, mas o nosso jogo... amanhã contra o Rio do Sul é um jogo extremamente difícil, né? E queira ou não queira, é isso mesmo que você acabou de dizer, é confronto direto ali em cima e a gente espera que possa sair vencedor desse jogo. O Egídio ainda é o técnico lá? É o técnico de Rio do Sul. Complicado jogar contra ele, né? Complicado, a gente já tem um histórico, né? Contra eles e contra ele e a gente sempre espera jogo difícil. Como é que tu entrou nessa do futsal, Elton? Isso daí já é de casa, já tive muita influência em casa e a história de que todo menino sonha em ser um jogador é a mais pura verdade, porque
é a bola que influencia nos primeiros anos e o futsal, no caso, na minha cidade, lá era o que predominava na época. E foi aí que as coisas foram acontecendo e as oportunidades foram surgindo. Nós vamos deixar o telespectador curioso. Você é natural de onde? Sou de Fraiburgo, aqui de Santa Catarina. Lá no Oeste. O Oeste sempre foi forte no futsal. Sempre foi forte, Tem um histórico de grandes atletas lá. No caso, Fraiburgo, a maçã é o ponto forte lá, né? A terra da maçã lá. Verdade. Verdade, isso mesmo. Disputa o título com o São Joaquim, né? Isso mesmo. Bom tê-lo aqui no programa, sucesso. Vai jogar amanhã? Vamos jogar amanhã. Graças a Deus. Qual é a expectativa para esse jogo? A expectativa é a melhor possível. Graças a Deus, no último jogo conseguimos fazer um grande resultado, né? E esperamos que amanhã, com o apoio de todos os torcedores que, se puderem comparecer ao ginásio da ADERING às 8h15, seria de extrema importância o apoio de todos para conquistarmos mais uma vitória. Elton, obrigado, sucesso, hein? Obrigado, prazer. Elton, goleiro da ADERIG. A ADERIG joga nesta terça-feira, 8h15 da noite, diante de Rio do Sul. Um jogo, pelo menos estará em disputa a segunda posição da divisão especial do Campeonato Estadual de Futsal. Faz boa campanha a equipe blumenauense nesta temporada. Vamos ao futebol. Final de semana com rodada no Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos a realização da segunda rodada, Coritiba 0, Santos 0, Palmeiras 0, Fluminense 1. No domingo, o Corinthians venceu no Pacaembu o Flamengo por 2-0. Vitória vencia por 2-0, cedeu empate no segundo tempo lá em Pituaçu com o Atlético 2-2. O Botafogo também ganhava do Internacional, aliás, ao contrário, o Inter ganhava do Botafogo por 2-0 e no segundo tempo, com a entrada do Emerson Sheik, o Botafogo melhorou, empatou o jogo 2-2. Cruzeiro 1, São Paulo também 1. O Figueirense perdeu lá em Barueri, cumprindo perda de mando de campo, perdeu o jogo para o Bahia 2-0. Goiás 1, Criciúma 0, Sport 2, Chapecoense 1. E o Grêmio com o time reserva, à exceção do goleiro Marcelo Groy, venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Foram os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que tem na liderança agora a equipe do Fluminense. O Fluminense lidera com 6 pontos conquistados, depois São Paulo, Corinthians, Atlético do Paraná, Cruzeiro, Internacional, Sport e Goiás com 4, com 3 pontos aparecem Bahia, Grêmio, Palmeiras, com 2 pontos o Santos e o Coritiba. Aí uma turma com 1 ponto, Vitória, Atlético Mineiro, Chapecoense, Flamengo e Botafogo. Os dois catarinenses dividindo o último lugar sem pontuar, Criciúma e Figueirense. Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos rodada também na semana passada, ela foi concluída no sábado. Lembrando que na terça-feira passada o Avaí perdeu em casa 2-1 para o Bragantino. O Joinville venceu o Paraná na sexta-feira à noite por 3-2. Jogando na Arena Pantanal, o Luverdense venceu o Vasco no sábado por 2-1, gol do Reinaldo, ex-metropolitano. Português e Santa Cruz ficaram no empate 1-1. O Náutico ganhou do Vila Nova 2-0. Foram os principais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem agora na liderança da competição uma série de equipes. Pelo menos 5 estão aí na ponta. América Mineiro, Náutico, Bragantino, ABC e Luverdense com 4 pontos. O Joinville, ao lado do América e do Paraná, do Sampaio, do Oeste, do Ceará, todos com 3 pontos. O Avaí é o último, nenhum ponto. E nesta terça-feira já começa a terceira rodada com o jogo entre Bragantino e Portuguesa. Recebo agora, no segundo tempo do Meia Hora Esportiva, o presidente da Liga Blumenauense de Futebol, Luiz Carlos Có. É que terminou a fase de classificação neste domingo e no próximo já começam as semifinais. Prazer tê-lo aqui de novo, presidente. Olha, o prazer, a oportunidade que você nos dá nos deixa bem felizes e a Liga sempre à disposição da imprensa. Bom, então nós vamos conferir aí de imediato os jogos do final de semana do campeonato da Liga Blumenauense de Futebol. Atlético Itopava empatou em 1-1 com a Asa Branca. O Grêmio Itopavazinha venceu o Horizonte 5-4. Tupi 1, Salto do Norte 5. Águias 2 e AFA 1. Então, as semifinais, a Asa Branca, Salto do Norte, Tupi, Atlético, é isso? Não, as semifinais serão jogadas entre o Tupi e o Asa Branca. Primeiro jogo no campo do Tupi, o segundo lá em Apiúna. E o Atlético Itopava versus o Salto do Norte. Pelo critério de desempate, que é o número de pontos na chave B, ele foi muito equilibrado e os clubes terminaram com a mesma pontuação. E o segundo critério seria o confronto direto, que leva o Atlético a
ter o seu primeiro jogo em casa. O Atlético já tinha classificado lá na primeira fase, né? O Atlético foi campeão do primeiro turno, classificou-se na primeira fase. O Asa Branca foi campeão do segundo turno, também classificou-se por ser campeão do turno. Como os dois clubes terminaram, no geral, com o mesmo número de pontos, a gente tem que seguir os critérios de desempate para ver a ordem dos jogos. Até porque alguém havia falado aí que seria uma outra ordem de confronto. Então, de acordo com a tua interpretação e da equipe técnica lá, imagino que o Moreira, no alto da sua experiência, tenha se debruçado durante toda a madrugada para chegar a essa conclusão dos confrontos entre Tupi e Asa, Atlético e Salto do Norte. Positivo. Além do Moreira, a gente tem um conselho técnico que, como nós temos outras atividades, nós tratamos esse assunto hoje por telefone e por e-mail e chegamos a esse consenso que essa é a ordem dos jogos. Então, Atlético e Salto do Norte, domingo próximo. É domingo? Já está confirmado? Não está confirmada a data, porque nós temos uma reunião hoje à noite com os 4 clubes classificados, porque nós temos 5 datas. Das 5 datas, nós temos que tirar 4, 2 para a semifinal e 2 para as finais. Então nós vamos pegar junto com os clubes, oportunizar que os clubes decidam o que é o melhor caminho para eles, né? Porque é uma parte decisiva do campeonato e muito importante também para recursos financeiros dos clubes, para dar aquele movimento de torcida, para divulgação. Então as datas pela Liga elas estão em aberto. A partir de amanhã de manhã nós podemos confirmá-las. Agora, é certo que o primeiro jogo, por exemplo, do Tupi vai ser na cidade de Gaspar, lá no Carlos Barbosa Fontes, contra o Asa Branca, e o jogo do Atlético no Guilherme Enze contra o Salto do Norte, invertendo depois o mando de campo, né? Exatamente. Seguindo o que diz o artigo 9 do regulamento, no parágrafo 2º, essa é a ordem dos jogos. Então, mas necessariamente é preciso que os dois jogos sejam disputados da mesma data e horário ou não? Negativo, porque nós fizemos ontem a rodada toda ela do mesmo horário em função de que tinha interesses, né? Então, até ontem na chave B, as 4 equipes disputavam para ser campeã do segundo turno. Então, os horários tivemos que começar os 2 jogos da chave B no mesmo horário para que nenhum clube se sentisse em desvantagem em relação ao resultado da outra partida. Presidente, então como é que vai funcionar agora as semifinais nesses 2 jogos de mata-mata? Quem obtiver, tem saldo de gols? Como é que funciona para definir os 2 finalistas? Não, tem o critério que nós adotamos, vitória. Se cada clube tiver uma vitória, vai ter uma prorrogação no segundo jogo de 15 minutos para cada lado. E se mantiver empate na prorrogação, o clube que mais pontuou na fase anterior, na primeira fase, já vai tomar o seu caminho à frente para a final. Ou seja, vamos imaginar o time A contra o time B, um ganha um jogo em casa, outro ganha o jogo na sua casa, independente do saldo de gols dessas partidas. Eles vão ter uma prorrogação de 2 tempos de 15 e o que mais pontua até hoje no decorrer do campeonato vai seguir para as finais. Bom, o Tupi tem uma certa tradição no futebol amador aqui em Blumenau e região, né? Inclusive como filial da LBF. O próprio Asa Branca, que retornou agora esse ano, depois de uma pausa. Salto do Norte vem bem estruturado. O Atlético é outro que tem tradição nas disputas promovidas pela LBF. Quer dizer, chegaram 4 equipes aí qualificadas de tradição que vai engrandecer essas disputas finais, né, presidente? São as equipes que tiveram investimentos grandes para esse campeonato, né? Mesmo que seja um futebol amador, existe os bastidores, muito trânsito de dinheiro, né? Muito trânsito de estratégias para fazer os jogos, né? Nós tivemos mais 2 equipes que mandaram seus jogos em Pomerode, que eram o Águias e o Iafa, que também montaram uma estrutura bem pesada, e 2 equipes que jogaram com os seus jogadores, que também enalteceram e engrandeceram esse nosso campeonato. Nós tínhamos no começo, antes de começar o campeonato, 14 equipes interessadas em participar, mas o nosso limite foi em 8, foi o que nós mantivemos até agora. O campeonato tecnicamente até aqui foi bom, presidente? Olha, talvez pela sorte que eu tenho, todos os jogos que eu compareci pelo menos um jogo por rodada, todos os jogos de um nível muito bom, a parte técnica muito bem desenvolvida. Nós temos hoje aqueles jogadores que estão ascendendo dentro do futebol
e nós temos os ex-profissionais que dão esse impacto dentro do futebol amador, que dá um nível realmente bem atrativo e bem bonito de ver, assim, nos domingos à tarde. Tem jogadores aí que atuaram no profissional, jogaram até fora do país, né? Nós temos diversos jogadores, eu acredito, eu vi pelo vídeo a movimentação, quero me enganar, mas são 18 jogadores que estão disputando o nosso campeonato que atuaram no exterior. Um deles o Rafael Schmidt, né? Jogou Entre na França. outros, o Rafael Schmidt. Bom, isso enaltece, e isso tem movimentado, digamos assim, o torcedor, ou habitualmente é aquele torcedor tradicional que vai lá nos campos do Amador? Olha, ontem que eu assisti o jogo lá entre o Águias e o IAFA, nós tínhamos lá um número bem grande de torcedores. Foi aonde? No campo do Floresta? Foi no campo do Floresta, no Hermann Wege, né? Então tinha um número muito grande de torcedores, mas lá é natural que sempre dos jogos em Pomerode, o campeonato que tinha lá, ele era muito forte e sempre teve esse público. Mas nos outros jogos nós tivemos um público bom lá em Gaspar ontem e também muito bom no Atlético Itopava, né? Bom, me permite, nós vamos conferir, porque nesse meio de semana que vem aí temos jogos importantes, decisivos, que vai, né, encaminhar a vida dos brasileiros na Taça Libertadores de América. Rodada importante, que já tem 2 classificados, os jogos de volta já foram disputados, o Lanús venceu o Santos Laguna por 2-0 na semana passada, o Bolívar empatou com o Leão 1-1 em casa, em La Paz, mas tinha empatado fora 2-2, só o do qualificado classificou a equipe do Bolívar. Esta semana, nesta terça-feira, 19h15, Defensor e The Stronger lá no Uruguai, o Vélez recebe na Argentina o Nacional do Paraguai, às 21h15, na quarta-feira, 2 brasileiros em campo, o Grêmio recebe o São Lourenço na Arena às 10 da noite. O Cruzeiro joga no Paraguai diante do Cerro Porteño. E também na mesma data, no mesmo horário, vão jogar União Espanhola e Arsenal, lá no Chile. Completando na quinta-feira o jogo do Atlético Mineiro contra o Nacional da Colômbia. O jogo do Cruzeiro, se vencer, né, ou empatar em 2-2, fica com a vaga. Se empatar em 0-0, ou perder o jogo, perde a vaga. Se for repetir o empate de 1-1, decide nos pênaltis. Para o atual campeão, o Atlético, e para o Grêmio, a necessidade de vencer por diferença de 2 gols. 1-0 para os brasileiros leva a decisão para os pênaltis. Outro resultado complica. Nós começamos com 6, presidente. Estamos com 3. Terminada a semana, é possível manter os 3 ou vai ficar pelo caminho 1, 2 ou quem sabe 3? Olha, não sei lhe dizer que o futebol é uma caixinha de surpresa, já diria algum profeta no tempo dos profetas do futebol. Difícil, né, fazer um prognóstico. Difícil de falar qualquer coisa antes. Talvez o Grêmio, o fato de jogar em casa, o próprio Atlético, o apoio da torcida, quem sabe possa ajudar, né? Mas essa mistura, eu vejo às vezes assim com competições paralelas, ele cria certas dificuldades no futebol profissional pela concentração em alguma das atividades, né? Então uma atividade às vezes pode tirar o foco da outra e o time perder um pouquinho o foco, ele perde o seu caminho. Vamos falar da seleção brasileira. Eu tenho perguntado aqui para os meus entrevistados no Meia Hora Esportiva, independente da função que ocupam, acima de tudo está a questão de ser brasileiro. Como tal, todos esperam a vitória brasileira. Mas analisando assim pela razão, de fato, o Brasil é favorito? Eu encaixaria o Brasil entre os 4 favoritos. Né? Entre os 4, botar a meta de chegarmos lá na semifinal. E a consequência é chegar numa final. O futebol é pura emoção. E a emoção, às vezes, tira um pouquinho da razão. Então, nós, torcedores, temos que concentrar também que nós temos que unir essa razão e essa emoção. Eu acho que pela emoção nós somos campeões. Eu tenho colocado aqui o Brasil, como país sede, pela tradição que tem, né, no futebol, como favorito, e aí correndo próximo, como sempre, a Itália e a Alemanha talvez um pouquinho mais preparada. O senhor está nesses 3+1 ou diverge? Eu estou nesses 2+1. Eu colocaria o Brasil, a Alemanha, a Espanha e a Holanda. A Holanda tem um futebol, se você for assistir, muito moderno. E lá na sua fase de classificação, pontuou, fez 100% dos pontos. Então a Holanda, acho que vai ser a
a nossa surpresa entre os 4 para essa Copa do Mundo. Luiz Carlos Có, presidente da LBF, definidos semifinalistas com jogos entre Asa Branca e Salto do Norte, Tupi e Atlético. Falta definir a data e os horários dos jogos. A Liga, além de organizar esse campeonato, já tem algo em vista, em andamento? Nós estamos também organizando o Campeonato Regional de Menores, né? São 4 categorias, são 12 equipes de 6 cidades. E nós já temos planejado o campeonato do ano que vem, o nosso aqui. Nós vamos tentar viabilizar também um regional adulto para o próximo ano, com as ligas vizinhas, com as ligas próximas. Nós já tivemos na federação para fazer esse campeonato organizado também pela Federação Catarinense de Futebol. E eu acho que agora o crescimento do futebol não profissional na nossa região está no caminho que nós gostaríamos que seguisse e vai ter de ano a ano, degrau a degrau, subindo. Nós não queremos que seja de uma forma extremamente rápida, mas também não queremos que esse crescimento diminua. Sempre vai ser um crescimento gradativo e para o bem do nosso futebol amador. E com isso também aposta na arbitragem, na revelação de novos talentos. Para isso nós formamos uma escola de arbitragem, uma das raras escolas de arbitragem de Santa Catarina, e as pessoas que queiram trabalhar na arbitragem, a Liga tem suas portas abertas. E as meninas? Um campeonato feminino em breve vai ser lançado e o nosso Vasto Verde vai disputar o estadual. Porque tem menina na arbitragem aí, muitas de Santa Catarina, né? E inclusive as meninas que na reposição de bolas aqui a federação exigiu, né? Isso foi um projeto, uma ideia que nós tivemos há meses atrás no Metropolitano e colocamos uma menina entre 5 rapazes. E a federação viu com bons olhos esse aspecto do parte feminino, evoluiu a ideia, logicamente que a ideia é da federação, e hoje no futebol profissional da primeira divisão as repositoras de bolas são meninas. Que a gente chama de gandulas. Chamamos de gandulas. Presidente, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e até um outro dia. Luiz Carlos Có, presidente da Liga Blumenauense de Futebol, foi o nosso entrevistado nessa segunda parte do Meia Hora Esportiva, que vai ficando por aqui. Já está chegando aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. Eu te convido para assistir o reprise hoje do Meia Hora às 19h15 e às 23h30. A todos um grande abraço, boa semana.